desde a crise lá de 2008, 2009, agora nós estamos no maior ciclo de expansão econômica. Se a economia americana seguir crescendo depois de junho, vai ser o maior ciclo realmente da história, porque o maior até hoje foi lá de março de 91 até março de 2008. Esse é um gráfico que reúne os ciclos de expansão nos Estados Unidos. Ele foi, os dados, a fonte dos dados é do NBER, que é o National Bureau of Economic Research dos Estados Unidos, e que compila desde 1854. Então, cada uma dessas barrinhas é o ciclo de expansão econômica mensurado em meses, então a duração de cada um dos ciclos. Então, a gente pode ver como eles vêm aumentando ao longo do tempo, e agora aqui o último ciclo, em que nós estamos ainda, que já dura quase 120 meses, quase 10 anos, e se passar de junho vai superar o recorde que foi de 91 a março de 2008. Mas se a gente fizer a média desses ciclos, a gente vê como de 70, ali eu peguei o período de novembro de 70, que foi um ciclo de vários meses, chega de 40 meses quase, até agora, 2019, seria uma média de 73 meses desses ciclos. Ou então, de 1914 até agora, a média aí cai um pouco para 53 meses de duração, ou de 1854 até 1913, 25 meses de duração. Quem já está um pouco mais familiarizado com teoria monetária vai entender o que significa esses períodos. Padrão ouro clássico, lá do século XIX até a criação do Federal Reserve, em 1913, começou a operar em 1914, e a partir de 70, com o fim de Bretton Woods, o período de moeda completamente inconversível, que não pode ser resgatada em nada. Então esses são os ciclos de expansão da economia. Mas a gente pode ver também os ciclos de contração da economia. E a foto é inversa. Ao invés de duração assim como o ciclo de expansão os ciclos estão durando mais, os ciclos de contração também estão durando menos. É o oposto. Aqui a gente vê lá desde 1973, que foi uma das piores, das mais duradouras crises ou contrações econômicas na história dos Estados Unidos. Foi uma crise mundial, foi a época da desmonetização da prata, era pós-inflação da Guerra Civil Americana, enfim. Mas aqui a gente vê como esses ciclos de contração também estão durando menos agora. E a gente pode comparar aqui de novo com esses períodos emblemáticos, moeda inconversível, Federal Reserve e o padrão ouro clássico. Aí a pergunta que a gente pode se fazer é, ok, aqui a gente está vendo a duração do ciclo em meses, a contração do ciclo em meses, mas qual a qualidade desse crescimento? Porque a gente pode crescer durante 10 anos, mas se cresce 0,5% ao ano, não é um crescimento satisfatório. Então qual a qualidade desse crescimento durante esse ciclo de expansão? E aqui a gente vê o PIB, o crescimento do PIB americano ao ano. Então o crescimento anual do PIB, como ele vem caindo, então a qualidade dessa duração de expansão econômica, ela vem caindo. O crescimento do PIB ao ano chegou agora, nós estamos provavelmente o que será o maior ciclo de expansão da economia americana, vai coincidir com o pior crescimento do PIB ao ano. E do outro lado, também os ciclos de contração da economia, e aqui eu boto a linha vermelha, é a contração total, não ao ano, mas sim a contração total em cada um desses episódios. Como depois da Grande Depressão, ali, que foi uma grande retração da atividade econômica, mais de 25%. E aí, a partir do Federal Reserve, ou melhor, da Segunda Guerra, da segunda metade do século XX, tivemos algumas contrações não tão significativas, mas em 2008, 2009 tivemos uma forte retração, que foi a maior dos últimos 50 anos, a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em torno de 5,1%. Então a gente vê que os ciclos estão durando mais, as contrações durando menos, e a intensidade desse crescimento também. E que eu pergunto, e boto essa pergunta para vocês, será que o Federal Reserve está conseguindo erradicar o ciclo econômico? Será que é isso que ele está fazendo? Existe a chamada grande moderação, que é um termo usado pelos economistas, começou a ser utilizado no fim da década de 90, início dos anos 2000, que significava um período de menor volatilidade no crescimento econômico, então menor volatilidade da produção, da atividade econômica ao longo dos anos, e da inflação também. Então a gente começou a viver um momento que é mais ou menos de 1982 até 2004 ou 2007, chamado de grande moderação, onde a volatilidade tanto do crescimento quanto da inflação era menor.
estão crescendo mais e uma inflação contida, sempre dentro da meta ou muito estável. Esse é o período da grande moderação, aqui a gente tem os três principais banqueiros centrais do Fed, o presidente do Fed, o Paul Volcker, que saiu em 87 para entrar o Alan Greenspan, e depois em 2006-2007 que entrou o Ben Bernanke, que é o da esquerda. E esse Alan Greenspan é denominado, muita gente chamava ele, talvez agora não chame mais ele assim, de o grande maestro. Ele que estava orquestrando a atividade econômica, ele inclusive utilizava esse termo também de grande moderação, e vocês veem como aqui a coincidência dos eventos. Né? Esse livro foi publicado em novembro de 2001. Novembro de 2001. Coincidiu com o recorde de maior crescimento, expansão econômica dos Estados Unidos foi nesse ano. Mas, a partir de março daquele ano, ele já estava tecnicamente em recessão, mas isso é algo que os economistas só registram a posteriori. E o livro foi publicado em novembro de 2001, realmente louvando o Alan Greenspan e todos os seus feitos na política monetária. Eu quero mostrar aqui um vídeo do Alan Greenspan, que acho que resume um pouco do que eu quero dizer com isso e ilustra muito bem a questão da erradicação do ciclo econômico. The difference now with central bank intervention, which is what these central bankers have learned in the last several generations, is that we have the capability not to eliminate the adjustment. That cannot be done and should not be done. But we can spread it out, smooth it out, and reduce the degree of hardship which is associated with the adjustment process. And that's the process that we at the Federal Reserve have been embarked upon, to, in a sense, stretch out this adjustment by pumping significant but calibrated amounts of liquidity into the system. Então vejam o que ele falou, que The difference now with central bank intervention, which nós, os banqueiros centrais, nós descobrimos que é possível postergar ou alongar o período de reajuste da atividade econômica, não que ela possa ser eliminada, palavra dele, mas a gente pode alongar isso ao longo do tempo, passar do tempo esse ajuste, e a gente descobriu isso ao longo dos anos, simplesmente por meio de intervenção, por injeção de liquidez calibradas, quase que cirúrgicas, e a gente consegue, então, não eliminar o ajuste, mas passar ele no tempo. A gente vai ver se isso realmente é possível. Essa palestra foi em 92. Mas aqui realmente a gente consegue ver os ciclos de crescimento. Aqui é o PIB da economia americana em relação ao ano anterior, trimestral. A gente tem uma volatilidade realmente está reduzindo. Vou comparando aqui o PIB da economia americana mas se você fechar a torneira, não sai água. Com a linha vermelha. Para quem não conhece esses gráficos aqui, as linhas, as barras em cinza significam os períodos de recessão da economia americana. Até por sinal, vou fazer aqui um grande elogio ao Federal Reserve. O sistema deles de estatística e de produção de gráficos é fantástico. É gratuito, pode acessar, é o Fred de St. Louis. É muito bom. Mas essa vai ser o único elogio que eu vou fazer aqui sobre o Fed hoje. A gente tem esse outro banheiro, a gente faz tudo aqui. Mas qual é a forma que o Banco Central, que o Fed tem de realmente atuar no ciclo econômico? Porque o Fed não produz nada, o Fed não consegue... Eu vou ligar para ele ver se ele vem ou tem alguém que possa mandar. A única forma que ele tem é realmente, como bem disse o Alan Greenspan, é injetando liquidez. É criando instrumentos monetários, concedendo empréstimos ou dando empréstimos, dando dinheiro para o banco, para o sistema bancário, ou até para o soberano. Essa é a única ferramenta que o Banco Central realmente tem, que é a manipulação dos juros por meio da injeção de liquidez. Então esse é o único martelo que o Banco Central americano tem. E a gente vê como esse martelo foi utilizado ao longo das últimas décadas. Aqui eu pego de novo o Paul Volcker lá, que foi o banqueiro central o mais alto daquela foto que eu botei com os três banqueiros. O Alan Greenspan foi o banqueiro central mais longevo da história do Fed. Aí o Ben Bernanke a partir de 2007 e depois ali a Janet Yellen, que também já saiu. E aqui a gente vê a taxa de juros americana ao longo desse período. E vejam como, naquele soluço que houve lá em 2001, o Alan Greenspan ainda estava ao comando do Fed, e houve um soluço da atividade econômica. O que o Alan Greenspan fez? Bolha da Nasdaq, uma das piores bolhas desde a Grande Depressão, até aquele momento. O que aconteceu? Baixou os juros para retomar a atividade econômica. E não apenas juros, mas também
como eu falei, a injeção de moeda no sistema, a criação de liquidez, que eu traduzo por criação de reservas bancárias, que são os dígitos eletrônicos que o Banco Central cria e deposita ou acredita nas contas dos bancos, ou de papel moeda também, impressão de papel moeda. Mas aqui é principalmente criação de reservas bancárias, que é simplesmente apertar uma tecla no computador. Eu não estou brincando e exagerando. É exatamente, literalmente assim que o Banco Central cria moeda hoje. É digitando no computador. Simplesmente assim. E aqui a gente vê então a base monetária mundial, desde lá de 1970 até agora, 2019. Vejam quando chegou em 2007, lá em 70 era pouco menos de 500 bilhões, base monetária global. Aqui temos dólar, euro, ien, libra, yuan e as outras moedas. Em 2007 chegou a 5 trilhões, julho de 2007. De 2007 para 2019, mais 15 trilhões e batemos em 20 trilhões de criação de moeda pelos bancos centrais por meio de simples dígitos eletrônicos no teclado. É exatamente assim. E é por isso que agora a gente começa a ver alguns economistas, esse é o Larry Kudlow, que é o diretor do National Economic Council, dizendo que ele acredita que ele, na vida dele, não mais verá as taxas de juros subirem. Isso foi em dezembro, depois que o Fed retrocedeu e disse, opa, a gente não vai mais subir os juros, e vocês já vão entender o porquê disso. Ou então esse que é o Chief Equity Strategist, é o head de ações do JP Morgan, foi numa entrevista agora em abril, dizendo que talvez a palavra ciclo nem seja mais relevante, dado que temos tanto envolvimento não convencional dos bancos centrais. E eu concordo com ele nessa visão, acho que resume bem por que os bancos centrais estão talvez erradicando a própria palavra ciclo econômico. Então vale a pena a gente entender um pouco melhor quais são as fases do ciclo econômico. Se a gente olhar aqui, isso é um gráfico ilustrativo, a linha vermelha seria a atividade econômica. Nós temos o ciclo de expansão, então ali quando tudo vai bem, a economia cresce, todos os investimentos dão certo, o pessoal está cada vez mais feliz, como bem ilustra aquela capa da revista Isto É, foi em 2010, ilustrando os brasileiros sorrindo, dizendo o brasileiro nunca esteve tão feliz. Claro, a gente estava no meio de uma bolha gigantesca de crédito, todo mundo fica feliz. Mas esse é o ciclo de expansão. E aí chega no pico, o pessoal diz, opa, acho que a gente cometeu alguns excessos. E aí vem a parte que é ruim, é claro, ninguém gosta de ter que liquidar investimentos, de expurgar os excessos, mas é uma fase necessária do ciclo econômico, a fase de depressão ou contração, e depois vem a recuperação, onde a gente consegue recapitalizar os nossos balanços e retomar uma atividade econômica mais sustentável. Mas se a gente olhar pelo lado do balanço das pessoas, das famílias, das empresas, ou o lado financeiro da atividade econômica, a gente consegue entender, primeiro, que o período de expansão é um chamado período de deterioração da liquidez, que os agentes estão se endividando mais, estão comprometendo a sua capacidade, talvez, futura de pagamento, em muitos casos se endividando no curto prazo, investindo no longo prazo. Isso é o retrato da atividade bancária no mundo inteiro. Os bancos funcionam dessa maneira, se endividam no curto prazo, investem no longo prazo. Essa é a deterioração da liquidez. E quando chega no pico, é a crise onde começa a luta pela liquidez, os agentes começam a realmente brigar por financiamento, porque vê que a festa acabou. E vem a fase da liquidação desses excessos, onde é preciso quitar dívidas, reduzir endividamento, começar a poupar mais, até recapitalizar os balanços de todos os agentes, famílias, empresas e governo também. O governo não está alheio às leis econômicas, não está imune às leis econômicas. Então a gente consegue ver que, olhando essa foto, o Banco Central ele apenas consegue atuar nessa parte financeira do ciclo, injetando e removendo liquidez, injetando e removendo financiamento, sustentando algumas empresas, setores ou governos, ou deixando eles quebrar. É a única maneira que o Banco Central tem de atuar. E aí, nos últimos anos, como foi essa injeção de liquidez pelos bancos centrais? E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Esse é o balanço do Banco Central americano. Em cima o ativo e embaixo o passivo, liabilities. Aqui mostrando ali como começou a partir da crise de 2008, e aí o QE1, que é o Quantitative Easing, afrouxamento monetário, a primeira rodada de compra de ativos em escala maciça pelo Fed, que começou em março de 2009. Guardem essa data porque eu vou voltar a ela. Março de 2009. E o que o Fed comprou aqui? Títulos do Tesouro Americano, de tudo que é duração, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 30 anos, que botou no seu balanço, e hipotecas às famílias americanas. Coisa que os bancos estavam carregando nos seus balanços e era considerado talvez
ativos tóxicos, o Fed comprou e botou no seu balanço. Mas a gente pensa, pô, mas esse não é justamente o papel do Banco Central, não é ele o prestamista de última instância, o lender of last resort, não é isso que ele tem que fazer em momentos de crise, é simplesmente conceder empréstimos e manter o sistema que não colapse? Pelo menos isso era o que o Walter Bagehot, que é um jornalista britânico do século XIX, escrevia muito sobre o mercado financeiro, e esse livro dele, até hoje, de 1873, Lombard Street, uma descrição do money market, do mercado de dinheiro, mercado financeiro, onde ele escreveu uma máxima que os banqueiros centrais vinham até hoje levando quase que à risca esta máxima, que dizia que os bancos centrais deveriam lend freely at a penalty rate against good collateral. Emprestar à vontade, mas com uma taxa punitiva e apenas contra um ativo de qualidade, colateral de qualidade. Mas será que foi isso que os bancos centrais fizeram nesses últimos anos? Se a gente olhar aqui os tipos de ativos que foram adquiridos pelos bancos centrais. Começando aqui no centro. Dívida soberana, o Federal Reserve, o Banco Central americano, comprou muita dívida do governo americano e hipotecas das famílias americanas. O Banco Central Europeu comprou tudo que é título dos países da zona do euro, da periferia, mesmo os que estavam, ou principalmente aqueles que estavam em apuros fiscais, os países dos PIGs, Portugal, Irlanda, Espanha, Itália, Grécia. Mas não apenas isso, o Banco Central Europeu também começou a comprar dívida corporativa. Ali eu botei apenas alguns exemplos de dívida, títulos de dívida, imaginem debêntures que, por exemplo, poderiam as corporações emitir, e o Banco Central Europeu está comprando isso. Então comprou dívida da BMW, da empresa ferroviária da França, a SNCF, da BMW, da Volkswagen, da Mercedes-Benz. Imagina que o Banco Central do país, é como se o Bacen estivesse aqui comprando dívida da Embev, da Vale, da Petrobras, da Gerdau. Esse é o nível, esse é o tipo de ativo que o Banco Central está adquirindo nesses países. E óbvio que isso tem um efeito muito importante, porque são sinais e incentivos. Na semana, isso foi em 2015, na semana que o Banco Central Europeu disse, a gente vai começar agora com um programa de compras de títulos corporativos. O que aconteceu? Vocês fossem uma empresa que vocês vão pensar, agora é a hora de se alavancar, que o Banco Central vai comprar minha dívida. Olha que espetáculo! O cara pode imprimir dinheiro para comprar minha dívida. Show! Na semana seguinte, na semana que foi anunciado, todas essas empresas anunciaram também que estavam indo ao mercado levantar dívida. É óbvio. Incentivo. Aí vemos o Banco Nacional da Suíça, o Swiss National Bank, que é o Banco Central da Suíça. Que não apenas também comprou dívida soberana, dívida corporativa, mas começou a comprar ações também. O Banco Nacional da Suíça tem mais de 80 bilhões de dólares em ações, tudo que é ação americana. Apple, Amazon, tudo bem. Como ele não é um gestor de fundo, ele pega o índice de ação e compra a barreira. Vai raquetando tudo que a ação está contida no índice. Ele é um dos principais, o Banco Nacional da Suíça é um dos principais acionistas da Apple. Aí quando a gente olha o Banco do Japão, aí que a coisa realmente fica de arrepiar. Se isso já não bastasse, o Banco do Japão comprou tudo isso, mais fundos imobiliários. Então o Banco do Japão é dono, imagina os FIIs que vendem aqui na Bolsa, o Banco do Japão tem FIIs também lá no Japão. E não apenas isso, ele também tem os ETFs, chamados Exchange Traded Funds, que são fundos que são negociados em Bolsa. Mas ele não tem apenas ETF, ele tem 80% do mercado total de ETF do país. 80% está no Banco Central do Japão. Em termos percentuais, é o maior caso de afrouxamento quantitativo, de injeção de liquidez, em relação ao PIB. Já ultrapassa 100% do PIB o balanço do Banco do Japão. Na Europa é 35%, nos Estados Unidos também é cerca de 35%. E quais são os efeitos desse estado de coisas, dessa injeção de liquidez? As menores taxas de juros da história do planeta nos últimos 5.000 anos, tanto taxas de curto prazo quanto taxas de longo prazo. Taxas de juros negativas em alguns casos, como o Banco Central Europeu, como o Banco Nacional da Suíça, como o Banco do Japão, o Banco da Suécia, Dinamarca. Então, os bancos que têm contas no Banco Central, eles têm uma tarifa, uma cobrança mensalmente, isso se traduz em juros negativos. Imagina a nossa Selic de 6,5 ao ano, imagina então o Roberto Campos Neto anunciando, a nossa Selic agora vai ser menos 1%. Faz sentido? É isso que a gente vê lá fora. Outro dado importantíssimo, aqui o total de dívida, títulos de dívida, bonds, global bonds, mundial, que estão rendendo abaixo de zero. Então, rendimento negativo, negative yield, já supera 10 trilhões. Então,
de todos os títulos que rendem juros abaixo de zero, nós temos 10 trilhões de títulos. Ou uma outra forma de ver isso também, das chamadas dívidas grau de investimento, as mais seguras, que vale a pena investir, que fundos de pensão investem sem nenhum problema. 1/5 dos bons que são considerados grau de investimento já rendem também abaixo de zero, negative yield, juros negativos. Um outro quadro também, que é mais estarrecedor, aqui os títulos de dívida por país, eu vou deixar um pouco esse gráfico para vocês analisarem, por país, e os vencimentos, a duração de cada título, então a curva de rendimento, de 6 meses até 30 Mas anos. demora não. Então vejam como a Já almoçou você Suíça, não? a Alemanha Já e o Japão, toda a curva de rendimento até 10 anos negativo. 15 para 1. Isso jamais aconteceu Não te aguarda, nesse lado né? do planeta. E aqui os outros países também, Você a aguarda. gente consegue ver com taxa de juros Tem que negativa. almoçar. Mas isso não é apenas a taxa de juro nominal, é também a taxa de Beijo. juro real. Se a gente descontar a inflação de preço, abstraindo por um momento toda a arbitrariedade e o subjetivismo que há no índice de preço, as taxas de juros também são negativas. Praticamente todos esses países, ali Alemanha, Suíça, Dinamarca, Holanda, enfim, estão com taxas de juros negativas. Então, voltando ao nosso gráfico do ciclo, o que acontece com o Banco Central e com a economia é que quando o Banco Central está provendo liquidez ao sistema, ele está sustentando a atividade econômica, ele está impedindo aquele reajuste que o Greenspan dizia que eles não estão impedindo, na verdade, só estão passando o tempo. Não, eles estão impedindo. Estão prevenindo com que as empresas reduzam a sua atividade econômica, ou em alguns casos até tenham que quebrar. E a falência, a quebra, faz parte da atividade econômica, faz parte do capitalismo, assim como o crescimento econômico, assim como o sucesso, o fracasso também faz parte do sistema. E é necessário esconder esses excessos. Mas o que os bancos centrais querem fazer é simplesmente fazer um xizinho naquela parte de depressão, contração e liquidação e nos manter em constante estado de êxtase de crescimento permanente, em que jamais precisamos reajustar a economia, liquidar excessos, expurgar maus investimentos. É a felicidade constante, é o nirvana da atividade econômica. É evitar a ressaca, que talvez algum de vocês aqui esteja. É possível evitar a ressaca? Não. Em algum momento a conta chega, o organismo ele precisa da ressaca para se recuperar. Aí a pergunta então que eu faço, esse estado de coisas, será que não tem efeitos adversos? Será que realmente interromper ou intensificar essa chamada deterioração da liquidez, ou prolongar a deterioração da liquidez dos agentes, não pode ter alguns efeitos não intencionados? Tem um autor que eu... Vamos lá. Aqui. Um autor que eu gosto muito, Nassim Taleb, que para mim ele é um filósofo, é um trader, prática, teoria, mas antes da teoria vem a prática, e ele é um teórico a partir da prática, não o contrário. E ele tem vários livros que eu todos recomendo para austríacos, que são fundamentais, desde o Cisne Negro, o Antifrágil e o Skin in the Game, Pele em Risco. E essa é uma frase dele justamente que diz isso, que essas tentativas de se eliminar o ciclo econômico levam à mãe de todas as fragilidades. Assim como um pouco de fogo aqui e ali acaba eliminando os materiais inflamáveis de uma floresta, um pouco de dano na economia, aqui e ali, também expurga essas empresas vulneráveis para que elas possam fracassar, e fracassar cedo o suficiente para que possam também recomeçar e assim minimizar o dano de longo prazo ao sistema. O Taleb também usa um termo que eu acho sensacional, chamado de iatrogenia. Os médicos certamente conhecem esse termo. Isso significa quando o remédio, ou a dose do remédio, ou o próprio erro médico, acaba comprometendo a saúde do paciente. Em vez da cura salvar o paciente, pode inclusive acabar matando. É por isso que eu peguei esse gráfico que ilustra muito bem. Sabe? Se eu não te matar, você não paga. Esse é um médico. A reflexão que eu trago, será que no campo econômico nós não estaríamos justamente com uma iatrogenia econômica, fruto dessas políticas não convencionais, arbitrárias, discricionárias e extraordinárias? Será que não é justamente isso que a gente está tendo na economia? Quem já estuda ciclo econômico, está familiarizado com esse tema, certamente já se deparou com a parábola do circo. Eu vou falar aqui um pouco sobre essa parábola porque ela é fundamental.
Imagine que chega o circo numa região, num bairro, e aí os empreendedores desse bairro, donos de restaurante, de hotel, etc., começam a ver a atividade econômica, a demanda pelos seus produtos e serviços crescer quase que da noite para o dia depois que o circo chegou. Eles começam a pensar, pô, acho que agora, com essa demanda toda, eu não estou dando conta, vou investir, vou ampliar a capacidade do meu estabelecimento, vou contratar mais funcionários, vou alugar uma outra sala, vou reformar para poder atender essa demanda. E vão lá os agentes e fazem tudo isso, alguns se endividam, mas chega um dado dia, talvez alguns meses depois, 6 meses, que o circo simplesmente desarma a barraca, levanta a barraca e vai embora. E aquela demanda que os empreendedores acharam que ia durar para sempre, simplesmente colapsa e volta ao que era antes do circo chegar. Dada essa situação, qual é a solução, qual é a atitude correta? Seria reajustar o seu negócio, infelizmente talvez reduzir o quadro de funcionários, ter que demitir funcionários que não têm mais demanda para aquele quadro de staff, e dar uma sala, talvez, alugar a capacidade ociosa no seu estabelecimento, é reajustar a demanda real. Ou será que seria ir ao banco, pedir mais empréstimo e seguir se contraindo o financiamento para manter uma atividade, uma operação artificialmente sustentada, porque não há uma demanda latente por ela? Vocês sabem a resposta, mas a reflexão que eu trago aqui é o seguinte: essa parábola do circo é exatamente o que está acontecendo na economia mundial, numa escala jamais vista. O que a gente está testemunhando é a maior má alocação de capital, má precificação de risco que já houve na história da humanidade. Mas nem todos esses efeitos são visíveis a olho nu. Alguns a gente não consegue identificar, mas alguns são muito visíveis e eu vou ilustrar alguns exemplos aqui. Todo mundo conhece essas empresas aqui, né? Quero perguntar, quem é que veio de Uber hoje para cá? Olha só. Quem assistiu Netflix essa semana? Essas empresas todas aqui, essas startups, sem exagero, todas essas empresas não existiriam se não fosse a era de juros negativos ou juros em zero, e crédito farto e abundante e barato que temos desde 2008, 2009. Ou certamente não estariam nessa escala global de alcance, nesse nível de atividade econômica. Não estariam. São todas filhas de quantitative easing, afrouxamento quantitativo. Então vou falar um pouco sobre elas. Primeiro, o Uber. Vocês sabem quando começou o Uber? Março de 2009. Data de início coincidente com a primeira rodada de quantitative easing. O Uber, então, tem 10 anos de atividade, cresce pra caramba, atingiu 11 bilhões de receita no último ano, segue dando prejuízo, ano após ano, não consegue sustentar sua atividade com a própria operação, precisa captar dívida, precisa captar financiamento, precisa emitir ações, chamar mais acionistas, abriu capital na bolsa agora quinta-feira, começou tradando já ontem, foi o primeiro dia de negociação, caiu 7%, mas o mercado não estava bem. E a Lyft é igual. E não há ainda perspectiva de rentabilidade, de conseguir se manter pelas próprias pernas. O Lyft é a mesma coisa. O Netflix, sabem quando começou o Netflix? 1997, foi no boom lá da internet. Vocês sabem qual era o serviço do Netflix até 2007, mais ou menos? O principal negócio? Certamente os mais velhos aqui se lembram da época que a gente ia na locadora com VHS, alugava filme, assistia em casa, rebobinava, devolvia a fita. A gente migrou para o DVD, a locadora alugava DVD, não precisava mais rebobinar a fita, felizmente. Mas a gente lá alugava e devolvia. O Netflix fez um sistema diferente, onde você assinava mensalmente, 20 ou 30 dólares, e recebia 3 DVDs por correio. E quando você quisesse, depois de ver o filme, sem prazo nenhum, devolvia e eles te mandavam outro. Eles ainda têm esse modelo de negócio, mas não é o principal. O principal agora é vídeo on streaming, que começou a partir de 2007, vídeo on demand, streaming. E a partir de 2014, a empresa começou com um modelo de negócio em que ela precisa produzir conteúdo e comprar licenciamento, e que isso exige um dispêndio de capital antecipado brutal para uma receita que vai vir no futuro fruto de assinaturas. Isso quer dizer que hoje ela segue um modelo de financiamento que a operação não paga, não se sustenta, e ela precisa emitir dívida constantemente. De zero dívida em 2014, ela já tem mais de 10 bilhões de dívida agora em 2019, para uma receita de cerca de 15 bilhões de dólares. E o modelo de negócio dela já está explicitamente baseado nisso. Ela já diz, eu não tenho como pagar os meus negócios, eu vou emitir mais 2 ou 3 bilhões de dívida esse ano, e vou seguir assim pelo futuro incerto. O WeWork, outra empresa que já fatura 2 bilhões de dólares e perde 2 bilhões de dólares também,
Não é apenas perda contábil, muitas dessas empresas, o Netflix, por exemplo, é lucro contábil, mas não tem caixa para sustentar as operações. E aí, o fim, aqui a Tesla, eu já fiz vídeo sobre a Tesla, e é mais do mesmo, emissão de dívida para pagar os seus produtos, para pagar a sua operação, levantamento de ações também com acionistas, e que mais parece um esquema Ponzi. Eu fiz um vídeo sobre isso, assistam esse vídeo, mas enfim. O fato é, essas empresas todas, tecnologias espetaculares, sou cliente, adoro, tenho amigos que trabalham em uma dessas empresas, mas economicamente elas não são viáveis. E elas só se sustentam por causa dessa atividade que eu chamo a era de juros baratos, de dívida zero. Mais uma coisa interessante, você já ouviu falar do SoftBank Group? É uma empresa japonesa que de banco não tem praticamente nada, é quase um hedge fund, uma corporação, um venture capital, um jogador de cassino, qualquer coisa desse tipo. Ela está sediada no Japão. Ela levantou em 2000, acho que foi no início da década de 2000, não lembro exatamente de 2010, não lembro exatamente qual foi o ano, 100 bilhões de dólares com esse fundo chamado de Vision Fund. E ela tem 16% do Uber, é a principal acionista do Uber, tem também colocou 6 bilhões na WeWork. A WeWork levantou no total até hoje 12 bilhões de dólares, 12,8, e o SoftBank botou metade disso. Ele é o segundo maior acionista, o primeiro maior acionista é o fundador da empresa, que por sinal, olha que interessante, o fundador da empresa, do WeWork, não apenas é o CEO e o principal dono, mas também é o principal proprietário de vários imóveis que a WeWork aluga do próprio dono da empresa. Um enorme conflito de interesse, mas a gente não precisa falar disso, porque o WeWork tem cerveja de graça, tem chá, o espaço é bonito, enfim. Só voltando aqui pro SoftBank para acabar esse ponto. Então, o maior acionista do SoftBank é o próprio fundador, chamado de Masayoshi Son. E vocês sabem qual é o segundo maior acionista do SoftBank? O Banco do Japão. O Banco Central do país é o segundo maior acionista da empresa que está investindo em milhares, centenas de unicórnios que valem bilhões de dólares. O Banco Central do Japão. A empresa conseguiu levantar 130 bilhões de dólares, então essa SoftBank carrega 130 bilhões de dólares. Para ter uma ideia de magnitude, isso é metade da dívida externa da Argentina, 130 bilhões de dólares. Só no ano passado conseguiu rolar 80 bi dessa dívida, e ela consegue levantar dívida pagando juros de 1,6%, 1,5% ao ano, e alongada, que vence em 5, às vezes 10 anos. É a maior ilha da fantasia que a gente viu na história do mundo. É uma reciclagem de dívida, de engenharia financeira jamais vista, graças a essa intervenção dos bancos centrais. E a gente tem esse gráfico aqui, que foi na convenção agora do Earnings Call, o resultado do trimestre do SoftBank, foi nessa semana, e esse é um dos slides. Não é uma maravilha? Aqui os unicórnios todos voando para o espaço e aumentando o valor do acionista do SoftBank Group. Vamos lá, eu estou correndo aqui contra o tempo, mas eu vou precisar acabar, talvez a gente fique sem espaço para pergunta, mas eu garanto que vale a pena. Então, quais são os efeitos colaterais de tudo isso? Primeiro, que eu já mostrei aqui, óbvio, a gente está ao prover liquidez gratuita, a gente acaba prevenindo o saneamento de dívidas, prolonga essa deterioração de liquidez, até intensifica. Isso emite sinais e financia atividades que não seriam financiadas pela livre preferência dos consumidores. O próprio um dos diretores e fundadores do Uber, numa entrevista recente na rede de TV CNBC, ele falou, olha, quando a gente começou a empresa, a gente viu com tanto dinheiro barato, a nossa política era, o Uber precisa ter a maior parte desse dinheiro gratuito. Free money. Palavras de um dos fundadores e diretores da Uber. Isso sim emite sinais, e essa conjuntura incentiva a atividade mais arriscada, financiar atividades que não são bem financiadas no funcionamento. Mas também vicia o sistema em juros baixos e faz também algumas entidades a tomar cada vez mais risco, como por exemplo os fundos de pensão, que para atingir suas metas atuariais, nesse cenário de juros em zero ou próximo de zero, fundos de pensão lá fora, precisam tomar cada vez mais risco. Eu pergunto para vocês, o fundo de pensão dos pais de vocês e dos avós, vocês acham que seria prudente o dinheiro da aposentadoria dos velhinhos colocar no Netflix? Nós temos fundos de pensão que estão fazendo justamente isso, colocando o dinheiro dos velhinhos no Netflix. Isso é tomar mais risco, porque eles precisam atingir meta, porque apenas colocar no tesouro da Suíça ou da Inglaterra, dando meio por cento ao ano, não vai fechar conta. E um outro problema, aqui no sistema bancário como um todo, eu vou explicar esse gráfico, porque para muita gente não vai ser fácil. Aqui significa, ignorem aquele círculo e aquela soma aí de 252 que está errado.
Eu peguei de um artigo do Zero Hedge. Isso aqui é posição. O que esse gráfico sinaliza? Aqui são as perdas não realizáveis dos ativos ou os títulos que os bancos têm no seu balanço. Então o banco tem vários títulos no seu balanço, e ele vai carregando aqui, alguns eles carregam até o vencimento e outros eles carregam para revender e ficar negociando no mercado. Esses que eles carregam para revender, eles precisam marcar mercado. Isso significa que se o preço do título do mercado cai, ele precisa registrar isso no balanço. É uma perda não realizável, só vira realizável quando ele realmente vende. Então aqui são perdas potenciais. Não é caixa, ainda não foi caixa, é só apenas de balanço. Aqui a gente vê como em 2000, aqui são as instituições financeiras seguradas pelo FGC deles, que é o FDIC. Desde 2008, agora no final de 2018, atingiu no terceiro trimestre o maior patamar de perdas não realizáveis registradas no balanço. Por que isso é importante? Porque no momento de estresse, são justamente esses ativos que os bancos precisam vender no mercado para poder se financiar e rolar sua dívida. Só que no momento de estresse, não tem que assumir perda. O que isso faz? Pode quebrar alguns bancos, pode quebrar o sistema. Então isso é um problema. Óbvio que o Fed estava de olho nisso, e por isso que no último trimestre, em dezembro, foi lá o Powell e disse: opa, será que a gente vai subir juros mesmo? Acho que não dá para subir juros. Porque quando subiu juros, aqui um outro gráfico bastante similar, perdas não realizáveis aqui dos grandes bancos e a taxa de juros em vermelho. O que a gente viu ali? Em 2016, quando começou a subir juros, o que antes era ganho não realizado começou a virar perda, e aí chegou novamente ali no pior patamar desde a crise financeira, desde 2008, a situação dos bancos. Por que o Fed teve que atuar e socorrer os bancos? O sistema ia quebrar. E aí em 2018 chegou novamente perto desse momento. Por que aconteceu isso? Para quem não sabe, os títulos têm juros pré-fixados, e quando o preço do título sobe, o juro implícito desce, é reduzido, cai, e o contrário também. Quando cai o preço, o juro implícito ele sobe. Então o cenário de redução de juros, ou melhor, o cenário de aumento de juros, o valor daqueles títulos começa a cair. E é justamente isso que esse gráfico captura, as perdas potenciais dos bancos. E isso significa que aumentar juros não é nada trivial, porque o Fed, e isso corre ponto para trás, eles correm o risco de fazer o sistema inteiro colapsar por perdas potenciais que podem se tornar perdas de verdade. E o próprio Fed também é insolvente. Olha que coisa brilhante isso. O próprio Fed, o Banco Central Americano, tem 27 bilhões de patrimônio líquido, já tem mais de 66 bilhões de perdas não realizadas. Faz parte do Fed, isso não é nenhum problema. Ele tecnicamente já está insolvente. Mas ele pode emitir dinheiro e o Tesouro pode recapitalizar a hora que quiser. Então, voltando ao título dessa palestra, fim de ciclo ou ciclo do fim. Será que a gente realmente está testemunhando o sucesso dos bancos centrais em conseguir erradicar o ciclo econômico? Ou seria o que eu chamo de ciclo do fim desse grande experimento de moeda administrada, managed money, de moeda elástica, que acabamos no chamado ciclo de intervencionismo, uma intervenção não surge ter desejada, precisa de outra intervenção, e assim sucessivamente? É claro que vocês sabem a minha resposta, mas eu vou colocar mais alguns exemplos para ilustrar isso. Não apenas os juros estão em patamares, melhores patamares da história, mas os bancos centrais estão pensando em reduzir ainda mais os juros. O Banco Central do americano já disse: olha, vamos segurar, talvez a gente pode até baixar. Quem sabe? Outros bancos centrais talvez vão intensificar essa rodada de redução de juros e comprar mais ativos potencialmente. Mas qual é o problema de juros negativos? É que tem também papel moeda. E papel moeda, a gente não consegue tarifar o papel moeda que a gente está usando aqui, a gente está em situação. Então, qual é a situação? Para corrigir uma intervenção, que não dá certo, vamos botar outra intervenção no caminho e abolir o dinheiro espécie, abolir o papel moeda. Esse é o Kenneth Waldorf, que é aquele autor do livro This Time is Different, e ele é um dos caras que advoga pelo fim, abolição do papel moeda. E como ele, tem vários outros, ele não é o único. Então, esse nível de intervenção que a gente tem, essas são as opções que estão na mesa. O Banco Central do Japão, eu citei do site do Banco Central do Japão, que eu acho sensacional, dizendo que essa é a meta dele, o Price Stability Target, alvo de estabilidade de preço, de 2%, Quantitative and Qualitative Monetary Easing, então, afrouxamento quantitativo e qualitativo, e o melhor, controle da curva de juros, da curva de rendimento. Então, está controlando absolutamente tudo. E mais uma ideia de Inflation Overshoot Commitment. Então ele está
se ele está se comprometendo a não apenas bater a meta de inflação de 2% ao ano, mas ultrapassar essa meta e manter ela lá por vários anos. E ele não está conseguindo. Eu acho que a gente tem que mandar para ele lá o Grimman, pegar a Arma Agostinho, o Tombini, que eles vão conseguir rapidinho. E como se isso não bastasse, não está dando certo, não está atingindo aqueles que eles querem, qual é a solução agora que estão aventando? Mais gasto público, mais gasto governamental. E de que forma? Os países estão endividados, têm um grande déficit. E não tem mais como financiar isso, porque eles vão entrar com o déficit sobre o PIB e a dívida já está alta. Como é que a gente pode fazer isso então? Simples. Teoria monetária moderna. Acabou o problema, é simplesmente emitir moeda e dar para o governo gastar. Monetiza direto a dívida do governo, ou nem precisa emitir dívida, simplesmente concede dinheiro e o soberano gasta. Isso não passa pelo déficit, não passa pela dívida do governo. E se vocês acham que isso não está ganhando adepto, aqui tem um gráfico do Google Trends, a procura por esse termo que está batendo as máximas também. Aqui em março desse ano bateu a máxima, e tem cada vez mais gente graúda advogando por isso. Teoria monetária moderna, que de moderno não tem absolutamente nada. Aí vocês podem dizer, não, mas não tem problema, porque a gente pode imprimir moeda, como a gente já fez em 2008 até agora, e isso não acabou acarretando a inflação de preços do consumidor. Está aí a inflação perto de 0, 1,5%, 2%, como está agora na maior parte dos países europeus e Estados Unidos, 2%, não tem problema. E sim tem problema. E isso é algo que apenas economistas da escola sul conseguem identificar, porque a ausência de inflação de preços não significa que não está ocorrendo um desequilíbrio, distorção dos preços relativos da economia. E isso tem efeitos reais na economia. Então dizer que inflação de preços em 0 ou em 2% ao ano não tem problema? Não, sim, tem problema, porque essas políticas estão causando distorções sérias na atividade produtiva, na estrutura produtiva da economia. E aqui vem a pergunta também, dado tudo isso, afinal de contas, qual é a patologia econômica? Qual é o mal que a gente está sofrendo? É um crescimento pífio? É a inflação de preços muito baixa? Porque o consumidor, tudo bem, não está tão alto, mas os ativos financeiros estão todos aí, superando as máximas históricas, índice de ações, dívida governamental, dívida corporativa, imóveis em vários países. Então, sim, está tendo inflação de preços em vários preços, a não ser o consumidor. Agora, se o objetivo é realmente inflacionar os preços, eu vou sugerir aqui algumas medidas que eu penso que são talvez esdrúxulas, mas infalíveis. Primeiro, programa de compras no atacado não vai ter. Vamos botar o Banco Central, em vez de ficar comprando dívida do governo e ação de empresa, vamos lá no armazém do seu Zé da esquina comprar, vamos no mercado comprar bem produtos, vamos comprar bem de capital, geladeira, TV, compra qualquer tipo de produto que impacte o preço. Mas se isso não der certo, a gente pode fazer então um programa de remarcação obrigatória de preços. Se a gente pode evitar que os preços subam controlando os preços, não permitindo que os empresários subam os preços, a gente também pode fazer com que os preços subam, obrigando os empresários a remarcar os preços. Não é simples. Ou então, lei das compras mínimas de unidade familiar. Por que as famílias estão gastando tão pouco? Elas precisam gastar mais. Esse é o problema, a inflação é muito baixa. Não poupem, tem que gastar. Porque vão obrigar as famílias a gastar mais. Ou então um programa de desconstrução civil de infraestrutura. Vamos destruir prédios, destruir pontes, destruir estradas e construir novamente. A versão moderna do Keynes de tapar buraco. Não tem como não dar certo. Ou então, para finalizar, programa de consumo alternativo de produtos. Em vez de comprar produtos no atacado no varejo e consumir, vamos ser mais radicais ainda, vamos comprar produtos e destruir a produção. Que tal? Aí você pode pensar, não, isso é exatamente, agora eu passei do limite, isso é uma idiotice completa. A não ser que a gente se lembre que em 1930 o nosso país, com Getúlio Vargas, queimou bilhões de quilos de café para sustentar o preço do café. Que tal essa? Até nisso o Brasil foi pioneiro. E aqui eu vou acabar, porque já passei certamente do tempo. Quando a gente olha todo esse estado de coisas, o diagnóstico, a situação do sistema, o nível de intervenção, as alternativas que estão na mesa, como a ciência econômica predominante está olhando o problema e as soluções que eles estão propondo, para mim tem 3 perguntas básicas que, se fossem perguntadas e respondidas adequadamente, tudo isso cairia por terra. E a gente começa, primeiro, para que serve o preço aqui? Preço é um dado arbitrário? Preço é
a informação mais importante da economia. É ele que sinaliza abundância ou escassez. É ele que permite com que nós, famílias, indivíduos, empresas, nós coordenemos as nossas atuações de forma, nosso comportamento de forma harmônica e pacífica. Tudo isso através do preço. Preço administrado é um oxímoron. Você não administra preço. Preço é determinado pela livre força de oferta e demanda. Preço é determinado no mercado. Se você define um preço em lei, já não é mais preço, é um dado arbitrário. E quando a gente traz essa lição para o mercado financeiro, o que os bancos centrais estão fazendo é engendrar a maior falsificação de preço da história do planeta. E com isso a maior má precificação de risco da história do planeta também. Hoje quando a gente analisa os preços dos ativos, assim como o preço de um bem é indicativo ou sinaliza a sua escassez, ou constatação demandada, ou sua abundância, o preço do ativo, o juro de um ativo, também sinaliza qual é o risco subjacente, seja do emissor, seja do negócio em si. Então o juro também é um preço fundamental para a economia. Aí outra pergunta fundamental, afinal de contas, o que é riqueza? E como se cria riqueza? Riqueza é dinheiro? É simplesmente imprimir moeda? Riqueza são os bens, são as mercadorias, são os bens que estão disponíveis para que a gente possa consumir, é o maior padrão de vida. Simplesmente imprimir mais dinheiro, seja com reservas bancárias, seja papel moeda, seja a forma que for, não vai criar magicamente mais bens da noite por dia. Não vai criar mais riqueza. A fonte da riqueza está nas trocas voluntárias, é no intercâmbio entre os indivíduos. Essa é a fonte da riqueza. As trocas, o aumento de produtividade e a produtividade, que por sua vez está pautada na poupança e no investimento, que é justamente o oposto do que os economistas e os bancos centrais querem que nós façamos, precisam gastar mais para os bombeiros. Outra pergunta, dentro dessa linha, o governo gera riqueza? O governo, ao gastar o seu orçamento público, que é tirado do nosso bolso, ele gera riqueza? Ou ele, na melhor das hipóteses, apenas redistribui riqueza? Ou, corretamente, ele dilapida a riqueza? E por fim, a última pergunta, o que afinal é o dinheiro? Meu Deus do céu, a gente está em 2019, foram criados magicamente 20 trilhões a esmo, sem o menor esforço econômico, com uma simples técnica de computador. O que afinal é o dinheiro? Hoje o dinheiro virou um instrumento de manipulação, de sustentação artificial da atividade econômica, de resgate de governos, de indústrias, de setores, de bancos. Para que serve o dinheiro afinal? E o pior de tudo é que não apenas é hoje uma abstração completa, como é também um sistema de controle pelos bancos centrais e pelo sistema financeiro como um todo. Além de tudo, é um sistema de controle. Então, quando a gente olha tudo isso, esse diagnóstico, esse estado de coisas, as alternativas que estão na mesa, como a ciência econômica está vendo, e como eles, via de regra, os economistas, os banqueiros centrais, eles são incapazes de responder aquelas 3 perguntas, ou se eles conseguem responder, eles não conseguem reconciliar as respostas com as políticas que eles estão fazendo, porque se conseguissem, não fariam essas políticas. O que eu consigo concluir é que realmente nós estamos no fim, no ciclo do fim desse grande experimento monetário que começou na década de 70 com o fim da convertibilidade do papel monetário. Nós realmente estamos nessa era monetária, que não há nenhuma restrição aos bancos centrais, e eles podem abrir moeda da maneira que quiser. Aí qual é a solução desse estado de coisa? O que a gente pode realmente propor? A solução está dizendo, nós não temos que reformar esse sistema, não é simplesmente, vamos conseguir mais independência ao Banco Central, isso vai ser melhor para conseguir executar sua política monetária de maneira mais definitiva e prudente para resolver os problemas. Talvez no Brasil hoje mais independência seja benéfica, mas vocês acham que o Federal Reserve não tem independência suficiente ainda? Então, da maneira que eu vejo, não há como reformular esse sistema de bancos centrais e monopólio de moeda. A única solução possível é aboli-lo por completo, de uma vez por todas e para já. Muito obrigado.